Sonhos lúcidos, projeções astrais. Qual que será que manda mais? Quem é quem nesse jogo? É sonho lúcido? É projeção astral? Eu tive tantas experiências em que eu acabei, pra mim, né, pro meu cérebro, comprovando que não eram só sonhos lúcidos e sim algo muito mais próximo da realidade, algo que realmente dava pra transitar pelo tempo, encontrar com mortos e coisas assim, que hoje em dia o meu cérebro, ele ama a ciência, então eu fico sem saber se eu acredito ou não que é mais sonho lúcido ou projeção astral, mas eu estou pendendo mais, cada vez mais, pra projeção astral, e de que realmente tem um outro lado e que dá pra viajar por aí no tempo e no espaço, você sair do seu corpo conscientemente ou não, assim. Eu vou contar algumas experiências que eu tive com isso, assim, quando eu era moleque eu sonhava muito mesmo, tinha outros sonhos, assim, cara, todo mundo tem, né, sonhava com umas paradas muito loucas que eu achava que pra minha idade não condizia muito com o que eu conhecia do mundo, né, tinha umas informações às vezes obtidas, eu achava aquilo meio estranho às vezes, mas de boa, né, normal, criança, pá. Conforme eu fui ficando mais velho, foram rolando umas coisas que eu lembro melhor, então eu posso dizer melhor o que aquilo significou pra mim, né, e tal. Quando eu fui atropelado aos 14 anos, foi quando eu larguei a carreira de ator, passei 5 anos afastado, né, fui voltar depois, aí tive banda e tal. Foi muito importante, muito marcante na minha existência aquele momento ali do atropelamento e tal. Eu perdi 12 mil reais que eu ia ganhar com um projeto do Saci Pererê, do Ziraldo, me marcou muito, né. Aí eu tive um sonho durante esse processo de recuperação dessa perna quebrada, que eu tava com gesso e eu tava literalmente na cama, no mundo real, com o gesso na perna toda, a minha perna esquerda. E era gesso que não dava pra eu sair da cama, então eu tinha que urinar no negócio do lado de metal lá, esqueci, compadre, comadre, sei lá como é que chama aquelas paradas. E tudo eu fazia na cama, né? Uma experiência bem maluca, assim, um negócio bem esquisito mesmo. Aí, um dia eu acordei nessa situação e fui até o banheiro andando, sentindo dor no gesso, assim, tipo, mancando com aquele gesso. Só que aquilo era impossível, minha canela racharia no meio de novo. Mas eu não me liguei que era impossível e eu fui indo, né? Andando, cheguei no banheiro. Assim que eu acendi a luz do banheiro, que eu olhei no espelho, eu me vi mais velho no espelho, olhando pra mim mesmo, na mesma situação, acendendo a luz, chegando no banheiro junto comigo. E eu me vi mais velho, né, com a barbinha embaixo, assim, fiquei meio impressionado com aquilo, assim, caralho. Que é isso aí? Aí eu mais velho olhei pra mim e falei, eu vi o cara mais velho falando pra mim, pô cara, fica tranquilo, ó, sua perna vai ficar boa. Aí me mostrou a perna pra mim e tal, fica tranquilo e tal. É difícil falar mostrou ou mostrei, porque era eu, então, aí beleza, eu fiz aí nem mijei que eu tinha ido pra isso. Voltei pra cama e tal, aí contei pra minha mãe esse sonho no dia, né, tal. Cara, passaram anos, assim, não sei quantos anos, uns 2, 3 anos. O primeiro sonho eu tinha 14 anos. Nesse eu já tinha uns 16, 17. Eu sonhei que chegava no banheiro, acordava, levantava no meio da noite, chegava no banheiro, acendia a luz, estava eu mais novo no espelho, do outro lado, no reflexo, né? E ele tava com a cara de bunda, assustado, umas olheiras, uma cara muito assustada, assim, de quem não tá bem, tá ligado? Eu fiquei com pena do moleque e falei, cara, fica tranquilo, ó, sua perna vai ficar boa, você vai ficar bem. Eu vi que tava com gesso e tal. E aí o moleque fez, e voltou e foi embora. Aí eu lembro que acordei e comentei com a minha mãe esse sonho. E falei, pô, você lembra que eu tinha falado um sonho parecido? Ela, cara, você tinha mesmo falado um sonho exatamente assim. Há muitos anos atrás eu lembro o dia que você falou comigo. Eu fiquei feliz que ela lembrava, né, que pelo menos não era só uma dedução impositiva ali de querer acreditar que aquela experiência foi real. Minha mãe lembrava que eu tinha sonhado com aquilo e eu tinha acabado de sonhar com aquilo. Beleza. Achei massa, assim, achei interessante pra caralho. Fiquei fritando naquela, assim, de, pô, que viagem, né? Será que foi um encontro mesmo? Não foi, mas, pô, interessante, assim, a experiência. Aí, rapaz, passa um tempo, eu já não sei se eu tinha uns 18, 17, por aí, não sei também. Eu sonhei que fiquei preso numa cidade onírica, brother. Eu não sei explicar o que é isso. Era uma cidade que, descrevendo ela para alguns amigos, pô, tem um lago no meio, pedra de paralelepípedo, grandes, assim. Não é nem paralelepípedo, é umas pedras grandes compondo as ruas, assim. São ruas de pedra grandes, assim,
né? E tinha muita gente e casas muito velhas, assim, ao lado desse lago. E eu não sabia o que tinha para depois daquilo. Eu ficava muito preso naquele ambiente ali e tal. Eu tive várias experiências nessa cidade em diversas noites diferentes. Eu passei mais ou menos um mês sonhando com essa cidade todo dia. E não parecia ser sonho, sabe? Era um negócio cansativo. Agora eu vou desligar mesmo esse celular, foi mal. Era uma coisa cansativa, que me desgastava muito, eu acordava muito cansado para ir pro colégio, de verdade mesmo, acordava exausto. E ficava preso naquele lugar. Eu fiquei preso lá um mês, cara, pedindo para conseguir sair sem conseguir. Mas como é que era? Eu chegava sempre lá, um amigo me levou para lá, numa espiral que tinha, ele tava me zoando, brincando, não sei o que, ele abriu uma portinhola lá que tinha uma espiral. E ele falou, cara, aqui tem um lugar muito louco mesmo. Você quer que eu te leve lá? Uma parada muito louca. Tá, beleza, me leva lá, vambora. Aí eu fui lá, quando entrei nessa espiral, já cheguei nessa cidade caminhando, descendo uma escada invisível que vinha do céu pra essa cidade, né? Essa cidade sempre de noite, cara. Sempre de noite, movimentada e tal. Às vezes eu acho que ela ficava numa vibe meio entardecer, de tipo ter aquele fundinho de sol vermelho, assim. Tipo tem lá no cenário, que é sempre de noite também no jogo lá dos monstros, o Dead by Daylight, mas sempre tem um cenário lá que é quase de noite, ou pelo menos no fim da madrugada, assim, que tá raiando o sol, mas ainda tá de noite, mas tá uma luzinha lá. Enfim, sempre chegava lá, andando essa escada, descendo essa escada e via as casas velhas, né? As pessoas andando na rua, e eu percebi que eram pessoas de diversas épocas. Tinha gente mais futurista, tinha gente bem do passado, tinha gente, sei lá, de 1800, 1900 e pouco, anos 90, na época que eu tava vivendo isso já era 2000 e pouco, né? Eu vi que tinha gente de todo tipo, né, naquilo ali, de galera, parecia que o tempo tava meio fundido, não é fundido não, tava meio fundido, beleza. No que eu tô chegando lá, na primeira vez que eu fui, tinha uma mulher, brother, uma mulher de cabelo longo, escuro, ela tava vestindo branco, uma roupa longa, branca também, que sai até lá embaixo do pé, né? Talvez, não lembro se estava cobrindo todo o braço, mas acho que era algo por aí também. Ela estava bem coberta com uma roupa branca, e uma mulher muito bonita, com cabelo bem longo, preto assim, escorrido, que era bem longo mesmo, eu lembro que o cabelo dela era muito longo e escuro. E ela tinha os olhos brancos, mano, tipo Scorpion do Mortal Kombat, tá ligado? Aquele olho brancão de fantasma, de zumbi, ela tinha aquele negócio. E quando eu a vi na porta da casa, eu sabia imediatamente que era pra eu ir ali. Ela não me chamou nem nada e tal, ela só consentiu, que ela viu que eu estava vindo, e ela, no que viu que eu estava vindo, ela meio que foi entrando pra dentro da casa. Uma casa grande, velha, e eu fui entrando junto, né? Beleza, eu percebi que era pra eu ir com ela ali, sabe? No maior respeito, assim. E aí, quando eu entrei na casa, tinha um monte de gente de branco, estudando umas paradas, assim, tinha um professor de branco falando muito, lecionando, e um monte de gente anotando, umas cadeiras e tal, num espaço grande, uma sala bem grande, assim, tinha bastante gente mesmo ali, vivenciando aquilo, e eu passei com ela como que dois figurantes daquela realidade ali. A gente só passou direto por eles e foi por uma escada em espiral que descia para baixo, e a gente desceu aquela escada em espiral, uma escada longa, tinha um teto alto o lugar que a gente estava. E no que a gente foi descendo, era bem escuro o lugar e cheio de quinquilharia. Mas muita quinquilharia do nível, assim, bagunçado. Do tipo, porra, parecia um museu que deu errado. Que aí a galera jogou tudo lá embaixo. E tinha coisa de tudo que é época também. Tava uma coisa louca, assim, tinha coisa mais mecânica, coisa antigona, vitrolão, CD, não sei o que. Uma mistureba de equipamentos e parafernálias ali. E num lugar bem grande também, era um puta de um porãozão enorme, que tava bem bagunçadão, assim. Aí, pô, me lembrava o aspecto daquele lixão do filme Wall-E. Quando ele cai num lixão, me lembrava aquilo, só que menos imundo, era uma coisa mais limpa, só que bagunçada e tal. Só que num lugar em aberto, tinha uma TV que tava ligada no chiado, né, no fantasma lá. Acho que ela tinha uma antena e... tinha uma poltrona na frente dela. Essa TV em cima de uma paradinha de gaveta, assim. Tava na altura de quem sentava na poltrona, poder ver na altura do olhar, né?
Aí ela foi até aquela poltrona e, tipo, apontou pra poltrona pra mim. Tipo, senta aí, pô, fica à vontade. Aí eu sentei na poltrona, super tranquilo, né? De frente pra aquela TV, uma situação esquisita, com a mulher com olho de Scorpion, mandando eu sentar. Eu tava tranquilo demais pra aquilo ali. Mas beleza. Sentei de frente pra aquela TV, a TV com aquele chiado. De repente eu senti que me grudei na poltrona de uma maneira que eu não ia conseguir me mexer mais. Eu já não conseguia me mexer. Eu fiquei travado na cadeira, grudado mesmo. Aí a TV começou a passar imagens, assim, imagens das antigas. Como se fossem as mais antigas possíveis, assim. E começou a passar uns programas, assim, um depois do outro, num medley de programas. Só que esse medley ele foi esticando e de repente já tava avançando no tempo naquele medley de programas. E eu senti uma dor de contorção, como se fosse na minha alma. Se eu fosse descrever uma dor na alma, assim. Eu senti uma dor de contorção conforme o programa ia avançando no tempo, né? Aqueles programas iam ficando mais futuristas. A ponto de chegar a ver Xuxa, não sei o que, assim, passando, assim. Antes estava o chiado, né? Agora estavam passando programas. E aí, eu lembro que passava assim, um programa e dava um chiadinho e voltava para outro programa em outro lugar do tempo, né? Um programa, pelo menos, mais futurista. E veio lá do passado as imagens, preto e branco, ruimzão, não sei o que, vendo coisas políticas, assim, da época. Aí, daqui a pouco, foi indo pro futuro passou da minha época, assim. E aí eu sentindo uma dor cada vez mais extrema, conforme ia avançando, né, no tempo. E daqui a pouco passou da minha época e tal, e eu não tava entendendo mais nada, e vendo as coisas, e tipo assim, a dor era tão grande, que eu já não tava vendo nada, eu comecei a gritar. Aí eu comecei a gritar muito, e o que acontece? O meu corpo foi fazendo uma espiral pra cima dessa poltrona. Foi fazendo uma espiral, cara, junto com os programas evoluindo no tempo. E eu preso na poltrona ainda, como se a minha parte de baixo estivesse presa, mas a minha parte de cima estivesse sendo puxada nessa espiral. Não sei se é nesse ou nessa espiral, né? Acho que é nessa. E muita dor, gritando, e de repente os programas lá passando já por coloridão, futurístico, assim, qualidade máxima, Full HD. De repente, apagou. Como se naquela sequência ele fosse o momento em que o mundo acabou, por exemplo, tá ligado? Em que deu a merda final, que pararam de passar coisas na TV aqui nesse rolê. Aí só que no que voltou pro chiado, porque acabou o último programa lá, voltou. Meu irmão, a minha alma, né, entre aspas, porque é um relato aqui, né, a sensação que eu tinha era que era a minha alma, voltou em espiral em alta velocidade pro meu corpo na poltrona. E deu uma porrada assim que me machucou, assim. Eu tava já machucado com aquilo, tudo. Doeu pra porra, assim. Caí na poltrona e senti aquilo. Eu achei horrível a sensação. Porra, eu tava acabado na poltrona, assim, tipo, essa experiência me sugou, a energia me sugou, vibe boa me sugou, tava mal pra caralho na cadeira. Aí no que eu sentei mal pra caralho, no que eu tava mal pra caralho sentado na cadeira e a TV no chiado, né, aquela mulher do olhar de Scorpion enfiou a cara no meio da minha, brother, como se ela fosse me beijar, assim, sacou? Enfiou, tipo, encostou o nariz no meu quase, assim, sabe? E falou pra mim assim, olhando nos meus olhos, sem pupila e sem íris, sem nada. Ela falou: isso é pra você aprender que o tempo não existe. E foi-se embora, maluco. Tipo, foi voar. Detalhe, ela não andava, ela levitava. Eu esqueci de falar isso o tempo todo. Ela nunca andou comigo. Ela sempre levitou como se ela estivesse usando patins, tá ligado? Ou voando. Né? Por isso que eu falo levitou. Não dava pra ver por causa do vestido longo, mas é como se ela não caminhasse, como se ela flutuasse, né, o tempo todo. E ela saiu flutuando ali da minha frente de novo e tal. Eu tava tão exausto que eu não consegui fazer nada. Eu só consegui me dar uns movimentos, assim, um tremelique, e aí daqui a pouco comecei a levantar daquela cadeira. Exausto, cansado mesmo, com muita dor, eu lembro que eu fiquei. No corpo todo, assim. Aí no que eu fui levantando, me tremendo todo, eu consegui até a escada de espiral, subi a escada. Quando eu subi a escada, não tinha mais ninguém lá. Tava tudo diferente, as cadeiras estavam todas jogadas, não tinha ninguém de branco lendo, nem estudando. Era um lugar escuro, que antes era iluminado, né? Com uma luz amarela, inclusive, eu lembro que era uma ambientação de luz amarela, assim. E aí, de repente, não tinha ninguém lá, não tinha ninguém estudando, não tinha nada. E tinha passado assim, quanto tempo? Eu não sabia.
E é como se tivesse alterado o tempo também do lugar que eu tava pro lugar que eu tava agora. Cara, muito doida a parada. E eu lembro que eu ainda saí pra cidade, vivi algumas coisas, acordei mal com aquilo, comentei com os meus amigos. Tinha tido um sonho estranhão, assim, assado, pá. Só que aí no dia seguinte eu voltei pra esse lugar, meu irmão. Não só no dia seguinte, mas no outro também, e no outro. E cada sonho que eu tinha lá era sempre muito cansativo. Quase nenhum foi tão marcante quanto esse. Os mais marcantes eu vou citar aqui. Mas aquele lugar sempre me fazia passar por experiências muito doidas. E eu não sei como é que eu fiquei preso naquele lugar um mês, assim, oniricamente. E eu tinha que estudar de manhã. Era como se eu não tivesse dormido. Eu ia pra aula muito cansado durante esse mês todo. Eu tava já implorando ao universo, a Deus, a sei lá o que fosse, pra parar de sonhar com aquele lugar, porque tava muito exausto, eu não tava mais dando, sacou? Tava muito sinistro mesmo. Alguns sonhos marcantes que eu tive lá, cara. Teve uma vez que eu vi um casal no meio do... Eu tava trocando ideia com um cara, um louro de mullet, e o cara tava meio que me explicando que ali a galera era de várias partes do tempo, assim, né? E ele falando, pô, eu sou do futuro. Que eu tinha falado de quando eu era, né? Aí ele falando e tal, e eu achei muito doido, e tava rindo, trocando ideia, de repente ele falou, não, e aqui a gente é tipo uns fantasmas também. Tem gente que tá aqui mesmo, a gente é tipo fantasma aqui. Tipo aquele casal ali, ele apontou assim, um casal remando num barquinho, assim. Aí falou, pô, vai lá neles pra tu ver. Aí eu tava curtindo, a gente tava rindo e tal, falei, beleza, vou lá ver qual que é. Aí mergulhei nesse lago, um laguinho, não era um lago, uma lagoa, talvez. Eu sei lá qual que é maior. Não é lago que é menor, né? Tô viajando, mano. Eu vou viajar mais aqui, peraí. Ele falou pra eu ir lá, tinha um casal totalmente dandy. Um casal com roupinhas de 1800, assim. Beleza. Parecia figurino de novela, de filme. Beleza, vamos lá. Fui remando, fui nadando, né? Nadando, crawl. Cheguei no barquinho, subi no barquinho. E o barquinho mexeu como se alguém estivesse subindo. E o casal achou estranhão aquilo. O casal não me viu subir. Aí eu me liguei, caralho, maluco, tinha razão aqui, eu sou tipo um fantasma, mano. Aí fiquei viajando naquilo, pô, eu sou um fantasma aqui no barquinho com eles aqui. É um barco pequeno. Aí eu falei, vocês não estão me vendo, galera? Real que vocês não estão me vendo mesmo? E eles não reagiam ao que eu tava falando, né? Como se eu não estivesse ali. Aí eu fui na cara do moleque que tava remando, fui bem na cara dele assim e falei, Bu! Meu irmão, o moleque tomou um susto alucinante, se jogou pra fora do barco. A mina caiu com ele e ele já indo embora nadando e ela nadando junto, assustadona. E eu falei, pô, não, espera aí que eu vou com vocês, porra, espera aí. E eu fui atrás deles nadando. E eles nadando e eu nadando, olha que idiota. E não lembro no que deu aquilo, quando a gente saiu, não lembro se eu falei com eles. O que me marcou naquele sonho foi aquilo, né? Beleza, esse foi um dos sonhos marcantes, assim, de que eu era um fantasma ali, gritei bu na cara do cara, dei um puta susto. Até hoje, quando eu acho que vi alguma coisa estranha, ou alguém fala que viu um fantasma, ou coisa assim, eu acho que vi alguma coisa e tal, eu penso, cara, talvez fosse só alguém fazendo projeção astral, né? Pode ser, não sei se eu quero acreditar em vida após a morte, nessas coisas, não sei se eu tô afim de ir tão longe, mas vou continuar nas experiências aqui. Nesse sonho também da cidade sempre de noite, como eu chamo assim, é o sonho da cidade sempre de noite. Teve um dia que eu fui numa casa toda de vidro, em que as paredes eram de vidro, nada era fechado assim, tipo, nada você não via o que tava rolando no outro cômodo. Você podia ver tudo de todos os cômodos nessa casa, tudo era meio que de vidro assim. Mas um vidro bem resistente, que sustentava móveis e muito peso de um andar, por exemplo. Era uma casa muito grande com os 3 andares. Quando eu tava nessa casa, pô, dando um rolê e tal, eu encontrei um lugar que tinha um quarto, assim, incrível. Me dava a impressão de ser no futuro, tá? Tipo assim, bem mesmo, assim, no futuro. Da época que eu tava, né? 2000. E aí, eu vi um moleque escrevendo umas paradas, assim. Ele tava de costas escrevendo. Eu fui me aproximando desse quarto foda, um quarto grandão de criança, assim, mas bem legal, bem... Um adulto se amarraria em viver naquele quarto ali e tal. Um quartão foda. Cheio de coisa e tal, tudo organizadinho, pá. Aí eu fui ler o que o moleque tava escrevendo, era uma letra de música minha. Aí eu falei, ei, mano, o que você tá escrevendo aí e tal? Aí quando o moleque virou, era eu. Era eu mais novo, assim, tipo... Sei lá, era uma versão mais nova minha. Tomou um puta susto e começou a gritar e tal.
E aí veio gente, sei lá, não sei se acionou um alarme, eu sei que veio gente, assim, e eu saí correndo daquela casa meio assustado, assim, tipo, caralho, o que tá acontecendo? Não parei pra ficar ali. Não sei o que isso significa, mas me marcou também, tô falando das coisas que me marcaram nessa cidade. Teve uma vez que eu mergulhei no lago e tinham 3 buracos enormes no lago, como se fossem umas passagens, assim, pra cenários diferentes, dentro do lago. E eu achei louco, eu atravessei um dos portais, assim. Uma das... Não é portal, pô. Não é bola, uma esfera, um círculo, pô. Um círculo. Tinham 3 círculos muito grandes nas paredes do lago, assim, sacou? Tipo, na terra. Você vendo de dentro do lago, você via, e tava embaixo da água, né? E aí eu atravessei um desses círculos, assim, pro outro lado, onde já não tinha água. Tinha um cenário, quando eu cheguei lá era um cenário bem estranho, um cenário cinza, acinzentado, com muita gente mal. Se eu fosse descrever assim as coisas que eu li de espiritismo, eu diria que parecia algo relacionado a um umbral, assim, tá ligado? Era uma vibe muito umbralina. Tanto que eu quero muito até hoje fazer um desenho animado sobre um cara que tá preso no umbral. E ele quer sair de lá, mas não sabe como. Ele não tá tão mal quanto todo mundo tá, mas ele faz parte daquele cenário, mas ele tá entendendo o que tá acontecendo. E a galera lá não. Sou louco pra fazer uma comédia com isso. Muito baseado nesse dia. Que eu fiquei perdido naquele lugar, né? Eu não me sentia parte dali. E via que a galera tava alucinando. As pessoas estavam chorando ou brigando e oscilavam entre esses humores, assim, mais bolados, assim, e tal. E eu encontrei um cara, mano. Um cara sem um olho e sem os dentes, assim. Ele era cego de um olho, eu acho, uma parada assim. E ele começou a brigar comigo, mano. Quando ele me viu, começou a me xingar pra caralho. E ele era meio careca, assim, tal, mas não muito careca, tipo, cabelo cortado, assim. Tava com um aspecto bem sujo, tipo como se fosse um mendigo, assim, boladão, assim, vindo me cobrar, vindo brigar comigo. Aí eu falei, ô meu irmão, fala direito comigo, brother, não me conhece, cara. Porra, eu não sou tal fulano que você tá falando aí, eu não fiz isso que você tá falando. Você tá viajando, porra, você tá viajando, não sei o quê, eu acabei de chegar aqui, expliquei o que tinha acontecido e tal. Aí o bicho mudou completamente do humor de raiva que ele tava, ele foi pra tristeza e começou a chorar muito, mano. E pedir ajuda e tal, e eu não sabia o que fazer. E eu não sabia o que fazer, abracei ele ali, ele me abraçou, na verdade, eu só reagi, assim, com medo, né, que eu tava. E lembro disso, não lembro pra onde foi esse sonho, não lembro onde foi dar, sei que eu acordei no dia seguinte e entrando na cidade de novo ali por cima, pelas escadas. Então, assim, pelo menos não voltei pra aquele ambiente que eu tinha ido na cidade, né. Voltei como eu sempre ia. E nessa foi um mês preso nesse lugar, vivendo altas experiências. Lembro o rolê de festinha que tava rolando lá, de rua, e ter gente de várias épocas, umas coisas assim, sabe? Sempre variando as pessoas de época, umas coisas meio como se fosse espiritual. Cara, um negócio muito esquisito. Depois de um mês sonhando com aquilo, parei de sonhar. Porra, fiquei felizão, comemorei com os meus amigos. Cara, parei de sonhar com aquele lugar, porra, fiquei felizão. E hoje eu peço pra voltar lá. Como é que eu faço pra voltar lá? Nunca mais voltei, nunca mais sonhei com aquele lugar. Tenho muita vontade de sonhar com poder estar lá de novo, sabe? Porque foi marcante, foi interessante, assim. Eu acho que eu tinha uns 18 anos no período que rolou isso e tal, foi bem legal. Mais ou menos nessa época também eu tive outra experiência que eu acho que é relacionada a algo que tem a ver com projeção astral e tal. Ver o que você acha. Eu tava no Rio de Janeiro indo embora pra Fortaleza, mas antes eu ia passar uma semana em Saquarema, então eu tava de mudança num apartamento que eu tinha vivido a vida inteira, praticamente, desde os 6, 7 anos, sei lá, 8 anos, e o apartamento tava todo vazio no último dia que eu tava indo embora, de mudança, né? Então ficou vazio, todo branco o apartamento, aquelas paredes brancas, um negócio feio que eu não tava acostumado, né? Antes de ir embora eu pedi um martelo emprestado pra um vizinho meu, que era muito meu amigo. Que era um cara que, porra, gostava de... Era playboy, mas gostava de ir na favela, cheirar o pó dele, né? Eu não cheiro pó, né? Ele curtia essa onda de cheirar pó, então ele tava sempre na favela cheirando e tal. E ele, pô, hoje não vai dar pra eu te... Não, ele falou, pô, eu te empresto o martelo. Eu chamei ele, na verdade, pra desfazer o móvel comigo, né? Falei, pô, tem uma galera lá em casa, a galera tá desfazendo os móveis, cola lá, pô. Bora
tava terminando os últimos móveis, né, pra levar na mudança. Ele falou, pô, não posso ir não, mas eu te empresto o martelo. Foi ele que, na verdade, ofereceu emprestar. Eu pedi emprestar e tal, ele fica com o martelo aí. E ele falou, quando eu chegar, eu levo um pra gente fumar, né, umzinho. Ele sabia que eu gostava, ele curtia também pra conversar no fim da noite. E ele ia lá em casa e falava pra caramba. Ele era muito falador, esse meu amigo. Gostava muito dele. E aí, beleza, eu fui, desfiz os móveis. Quando deu meia-noite, tava com a minha mina, né, minha esposa na época, dormindo na cama. Deu meia-noite e pouco, ela mesma falou, o Paranazinho não chegou ainda, tipo, 00:03. Falou, pô, ele é tão pontual, geralmente meia-noite cravado ele tá aí, né? Falei, pô, cadê ele? Não veio, vou esperar ele aí. Mano, esperei até umas 2 da manhã, ele não apareceu. Aí fui dormir. Acordei 6 da manhã com a namorada dele falando, ô, você viu ele por aí? Falei, não sei onde ele tá não, pá. Poxa, mas queria falar com ele, sabe onde ele foi? Eu imaginava onde ele deveria ter ido, né, na favela, mas assim, eu não queria aterrorizar, né, deixar a menina preocupada. Eu falei, cara, não sei, cara, infelizmente, não faço ideia. Até hoje não sei se eu fiz bem ou fiz mal de não mandar logo a real, mas assim, é foda, o pior já tinha acontecido, assim, sabe? Não adiantaria também. Aí eu não sabia nada que tinha acontecido. No que eu tô viajando, no que eu tô indo pegar o ônibus pra ir pra Saquarema, o cara me liga. O Alexandre me ligou e falou, cara, nosso amigo, cara, morreu na favela, tomou tiro de polícia, tava lá cheirando com os caras da boca aí. Ele tava com a arma na mão, chegou a polícia atirando, uma galera, e ele acabou morrendo. Foi metralhado, mano. Pô, chorando pra caramba. Aí já outro amigo meu me ligou também falando, e eu não acreditei naquilo, né? Aí, porra, fiquei mal pra caralho com aquilo, assim. Fiquei mal pra caralho, assim. Fiquei péssimo mesmo. Fui chorando a viagem toda pra Saquarema. Cheguei em Saquarema, lá tem uma igreja que é perto de um cemitério lá, que tem umas pedras iradas, até onde eu pescava muito. Aí, porra, vamos tirar umas fotos lá nas pedras e tal, beleza. Toda foto que eu aparecia com a minha esposa da época, não acontecia nada de diferente na foto. Quando eu tava sozinho nas fotos, as fotos que ela tirou de mim, todas tinham uma bola de luz, ou que tava voando do meu lado em velocidade, ou que tivesse parada. E eram várias fotos. Eu até hoje não sei onde é que estão essas malditas fotos. Talvez ela talvez tenha guardado de alguma maneira. Eu perdi no decorrer da vida. Eu queria muito ter essas fotos para poder mostrar aqui, pô, deixar, sei lá, em algum lugar. Mas eu não tenho acesso a essas fotos. Vou até perguntar se ela tem. As fotos de Saquarema. Aí, pô, tinha umas bolas passando e tal. Bizarro, né? Umas bolas. Qual é, meu irmão? Mas elas, bolas de luz, sempre uma só. Ao meu lado, ou voando e tal, pá. Nada a ver, né? A gente ficou, pô, será que tem alguma coisa a ver? Nada a ver, né, mano? Nada a ver isso aqui. É algum problema e tal. A gente até questionou, pô, mas qual o problema? Porque será que é esse fiozinho aqui? Mas esse fiozinho não tava aparecendo na foto, teria que tal coisa acontecer. Bom, foda-se. Cagamos por aquilo. Só tô falando pra contextualizar com o que aconteceu depois, né? Porque eu não sei se tem a ver, mas, sei lá, talvez tenha. Tô contando na íntegra o que eu vivi. Aí cheguei já em Fortaleza já. Chegando em Fortaleza, eu tive um sonho que o Paranazinho apareceu. Eu tava sozinho no meu quarto, naquele apartamento, exatamente do jeito que ele tava no dia que eu fui embora dele. Não tinha um móvel, assim. Geralmente, quando eu sonho com esse apartamento, ele é cheio de móveis, como ele era e tal. Nesse sonho, não. Ele tava exatamente como era no dia que eu me mudei. Todo vazio, branco, aquelas paredes brancas, aquela coisa mórbida, tétrica. E eu tô sentado numa mesinha que foram as únicas coisas que sobraram também nessa mudança. No meu quarto ficou uma mesinha pra apertar e um sofá-cama que eu ia deixar lá. Sofá-cama gostosinho lá, que eu adorava e tal. Que era no meu quarto. E fazia cama de casal, no sofá-cama. Mas ele ficava como sofá, né? Ele tava como sofá, eu tava sentado na mesinha. Também a cadeira que ficava na mesinha. E eu tô aqui na mesinha, não lembro o que eu tava fazendo, tocou a campainha. Eu fui andando, cheguei, abri a porta. Quando eu abri a porta, tá esse cara, o brother, que faleceu na minha frente, jogando o bagulho no meu peito, falando, bora fumar um, meu irmão, blá, 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 blá. E ele falava muito. Então ele saiu falando, entrou falando, e eu não falava nada, né? Ô, Paranazinho, beleza? Eu só falei isso. E ele foi entrando lá pro meu quarto, e eu entrando com ele, eu não me toquei, né? A ficha não tinha caído. Eu fui entrando normalmente e tal. Sentei na mesinha, abri lá, tal, comecei a apertar um. E ele falando, sentou no sofá, começou a falar como ele sempre fazia. Era uma tradição nossa já há mais de um ano aquele processo ali, de eventualmente,
umas 3 vezes por semana rolar aquele processo. E era sempre assim, ele falava muito e eu ouvia. Aí ele falando, eu comecei a me ligar. Pô, peraí, mano. Pô, ele morreu, mano. Ele morreu, brother. E ele falando. E eu pensando, pô, ele morreu, brother. Caraca, eu comecei a apertar meio assustado. Aí no que tava apertando entreguei pra ele e tal, ele acendeu, começou a fumar. Não sei se ele fumou ou não, mas sei que... Não lembro se ele chegou a acender. Lembro que eu entreguei o beck pra ele. Aí eu falei, Paranazinho. Pô, o nome dele era esse, mano. Tava tentando evitar dar nome aos bois aqui, mas o nome dele era esse. Eu falei, pô, você tá ligado que... Você morreu, né, mano? Você tá ligado essa parada? Ele falou, não, vai se fuder, meu irmão. Ficou muito puto, assim, olhou pra mim muito bolado, assim, tá ligado? Com o olhão estalado, assim. Falou, tá louco, meu irmão? Como é que tu fala uma merda dessa? Vai tomar no cu, cara. Vai se fuder, morreu, caralho, não sei o que. Eu falei, mano, tu morreu, Paraná. Tu morreu, cara. Tô te falando que tu morreu. Morri porra nenhuma, cara. Qual é, porra? Qual é a sua, mano? Aí eu catei ele pelos braços assim. Eu falei, você morreu, cara. Você morreu, Paraná. E ele começou a chorar, assim. O olho dele encheu d'água. Ele calou a boca e começou a chorar, olhando pros meus olhos, assim. Assustado, como quem começa a acreditar em mim, né? No que eu tava falando. Aí eu acordei aos prantos, meu irmão, em casa. Chorando muito. Até porque, porra, eu não faria aquilo. Não é do meu feitio catar o cara pelos braços e falar, você morreu sim, cara. Você morreu, pô. Eu tava fazendo aquilo como se fosse fora de mim, sabe? Eu chorei muito, fiquei muito mal com aquilo. Falei com a minha esposa que tinha sonhado com aquilo. Acordei chorando mesmo. Chorandaço. Chorei uma meia hora ali. Malzaço com aquilo. Malzaço mesmo. Beleza, passam-se alguns meses. Não lembro ao certo quantos meses. Mas passam-se alguns meses ali, entre 4 e 7 meses, e eu tenho um sonho que se repete igual. Eu tô lá no quarto, tudo vazio, diferente dos outros sonhos que eu tenho com esse apartamento. Toca a campainha, eu tô na mesinha, levanto, vou, pá, abro a porta. Quem tá lá, Paranazinho, jogando o bagulho no meu peito. Fala aí, vamos fumar, moleque, não sei o que, entrando do mesmo jeito. Só que como tava repetindo o sonho, no que eu tava indo abrir a porta, eu já sabia que ia repetir. Tipo, dava pra ver, tá ligado? E repetiu, né? Não sei se foi a minha mente induzindo, mas foi daquele jeito. Eu já falei, vai ser o Paranazinho aqui, pá, já tá morto. Como é que eu vou falar? Vai ser aquela mesma merda. E ele saiu falando, entrou falando, passou pelo corredor, passou pela sala, entrou no meu quarto, falando. E eu entrei com ele no meu quarto e sentei, apertei falei, não, dessa vez vamos fumar um antes. Aí fumamos, conversando, aí eu comecei a falar um pouco também, ele falou um pouco também, a gente fumando e tal. Aí no que tava bem tranquilo, uma vibe boa, um momento de risada, algo bom assim, a gente ria muito sempre quando se encontrava, né, conversando. Eu aproveitei a oportunidade pra falar com ele, eu falei, Paranazinho, eu tenho uma coisa pra te falar, meu irmão. Foi isso que eu falei no primeiro sonho também, eu esqueci de detalhar isso. Eu falei, pô, eu tenho uma coisa pra te falar, o quê? Aí eu falei, pô, você morreu. Ele, não, porra, não gostou no primeiro sonho. Já nesse eu falei, pô, Paranazinho, eu tenho um negócio pra te falar, meu irmão. Ele falou, já sei, mano. Eu morri, né? Eu falei, como é que tu tá ligado? Ele, meu irmão, olha aqui, olha isso. Aí ele pulou da janela, eu morava no 8º andar, ele pulou da janela e desenhou um 8 lá fora. Tipo, fez o símbolo do infinito com o corpo dele voando, assim. Ele fez 2 arcos, assim, que fechavam e faziam um infinito. E eu achei aquilo alucinante, assim, achei muito maneiro. Ele voltou para meu apartamento depois desse arco, pela janela, e falou, mano, eu vejo a minha namorada a hora que eu quiser, eu falo com a minha mãe a hora que eu quiser, falo com meu irmão, vejo minha avó, e também posso... Aí ele começou a alucinar de falar coisa, né? Tipo assim, falar, pô, eu vejo as pessoas, elas não me veem, tipo, já desse eu vi uma bonitona tomando um banho, ela não tava me vendo, ele falou umas coisas assim, sabe? E eu falei, que isso? E ele, pô, olha isso, dá pra fazer isso, cara. Ele começou a me falar como era maneiro tá morto. E eu fui curtindo muito, ouvi ele contando, né, rindo e fumando e tal. Acordei muito bem nesse dia, contei pra Juliana, minha esposa da época. Falei, olha isso que aconteceu, tal, nossa, me fez tão bem. Aquele sonho tinha ficado um negócio ruim, pô, de repente esse equilibrou as coisas, né, naquela dor que eu tava, aliviou muito, assim, tá ligado? E foi essa minha experiência com esse brother meu, né? Que eu senti que era algo meio projeção astral. Cara, parecia muito real e parecia que eu tava com ele falando, sabe? Mas pode ser só a minha mente. Beleza, eu tô contando minhas experiências aqui.
Já vi fantasma uma vez, abriram uma porta do meu apartamento, levando um amigo pra sair. Um fantasma me atravessou. Um fantasma que eu digo assim, cara, uma forma de nuvem com tronco e ombro, sem cabeça e sem pé, me atravessou, me gelou a porra da espinha, gelou a temperatura ao redor e atravessou o meu amigo. O meu amigo falou, caraca, tu sentiu isso, mano? Aí eu falei, mano, tu viu isso? Porque eu tinha visto, ele só tinha sentido o frio atravessando que gelou a espinha dele. Aí eu falei, tá indo pro meu quarto. E eu vi a parada simplesmente indo pro meu quarto, virando o ombrinho e entrando no meu quarto. Aquela nuvem espessa e fria. Cara, um negócio muito esquisito. Aí ele falou, eu vou embora, mano, tal. Eu falei, não, vamos ali ver ele. Não, eu tô indo embora, pá. Ele foi embora. Ele não gostava dessas paradas, moleque. Mas ele não viu nada, ele só sentiu. Eu passei anos achando que ele tinha visto também. Porque ele falou, tu sentiu? Eu achei que ele tinha falado, tu viu? Mas não, eu que falei, tu viu. Ele, depois de anos, me falou, não, cara, eu não vi, eu só senti nesse dia. Eu senti gelar a minha espinha e uma parada me atravessando. E a parada entrou assim, atravessou nós dois. Porque entrou pela porta. Assim que eu abri a porta, ela tava na porta esperando, entrou e tal. Esse caminho, muita coisa fez e tal. E eu hoje em dia acho que podia ser alguém fazendo projeção astral, do jeito que as coisas são, o tempo é lá, talvez seja eu mesmo. Mas tinha uma mulher que tinha morrido naquele apartamento lá, e tem outras histórias com essa parada dessa mulher aí que eu conto numa próxima. Aqui eu vou só na projeção astral. Pô, rolou uma parada muito estranha também em Fortaleza, morando lá, que eu tive um sonho uma vez, que eu tava descendo ali no centro de Fortaleza, tem uma praça, não lembro qual é o nome da praça, se é Praça do Relógio. Aqui em Brasília também tem uma Praça do Relógio, né? Ou é outro nome da praça lá, mas eu acho que é outro nome. E aí, no que eu tô descendo nessa praça, tinha um grupo de evangélicos, assim, vestido branco, e um pastor vestido branco falou, para, mano, eu tava descendo numa ruazinha assim, que era uma descidinha mesmo, assim. Aí ele me parou ali e falou, sai desse corpo, não sei o que. Eu falei, o que você tá falando, mano? Sai da minha frente, mano. Tô indo aqui, tô andando aqui, sai daqui, cara. Ele, sai desse corpo, que não sei o que. Eu falei, cala a boca, mano, o que você tá falando? Que corpo? Que... Tá viajando, doidão. Ele, sai desse corpo. Aí daqui a pouco eu comecei a sentir que eu tava saindo, como se eu estivesse começando uma projeção astral pra cima, saindo de um corpo. E eu olhei pra baixo, tinha um corpo embaixo de mim, eu tava saindo daquele corpo, eu tomei um puta susto com aquilo. Tipo assim, já era estranho o cara falar que tinha alguém me possuindo, mas que eu tivesse possuindo alguém, what the fuck, mano? E eu saí do corpo, assim, olhei pro pastor, olhei pro cara, falei, que merda é essa? Acordei achando aquilo bizarralhaço, assim, comentei com a Juliana, achei estranhíssimo, né? Comentei do sonho, pelo menos, antes de falar com o Didi Alberto, né? E aí, pra poder até falar pra ele, mano, eu já tinha comentado do sonho com a minha mulher, olha, ela é prova, é testemunha. Porque quando eu cheguei, olha a loucura, quando eu cheguei no meu trabalho, 1 hora depois de acordar, 2 horas depois, tava lá o Didi Alberto, um gordão que ficou famoso, eu deixei ele famoso com o Michael, Gordo Jackson, que passou umas 4 vezes na Ana Hickman, mais umas não sei quantas vezes no não sei o que lá. Cara, passou muito na TV mesmo, ele de Gordo Jackson. Ele ficou famoso nacionalmente, cantando batata frita, pizza e guaraná. Encontro com este gordão maravilhoso e falou, DJ, porra, eu tive um sonho hoje muito estranho, mano. Ele é meu brotherzão. Aí ele fala, não, deixa eu te contar o meu sonho primeiro, cara. Eu tava descendo uma rua aqui no centro, meu irmão. Aí tinha uns pastores, uns caras vestidos de branco, moleque, eu já regalando os olhos, ele falando. Já meu olho já enchendo d'água, ele falando. Ele aí, os caras, porra, sai desse corpo, para aí, cara, sai desse corpo. Eu, que cala a boca, que vocês estão falando, sai desse corpo, o quê, rapaz? De repente, não é que começou a sair, cara, um cara de mim, cara. E eu tava embaixo e o cara saindo por cima, eu falei, filha da puta, era eu. E ele, que, macho? O que você tá falando? Mano, era eu, cara. Eu tive o mesmo sonho, só que eu tava saindo do corpo do cara, bicho. O mesmo sonho de diabetes. Ele, vai se fuder, eu sou foda isso, tu é comediante. A galera não acredita quando tu fala sério, né? Isso é um perrengue. Mas eu falei, é verdade, meu irmão, aconteceu comigo, puta que pariu, o mesmo sonho, só que eu não era o corpo do cara, eu era o que tava saindo, meio que o espírito. E ele, vai se fuder, isso é mentira. Eu falei, não, cara, eu falei com a Juliana, juro pra você. Olha como é que eu tô todo arrepiado aqui, porra. Tu acha que eu tô brincando, meu irmão? O bagulho é sério e tal. E acho que convenci ele, que quando eu fui falar disso com ele hoje em dia, ele lembrou. Ele falou, eu lembro desse dia, mas eu lembro. Se eu não tivesse convencido ele naquele dia, ele não teria lembrado, com certeza. Passaria batido. Diego tá brincando, tá viajando. Não tava, eu tava falando seríssimo. Foi uma coisa muito estranha e foi só isso que aconteceu também. Foda-se, assim, beleza.
Aí outra coisa que aconteceu muito louca foi que lá em São Paulo, já morando em Sampa, depois de Fortaleza, morei 1 ano lá mais ou menos, eu tô lá, um dia num sonho, eu tava fazendo alpinismo com uma loura maravilhosa, incrível, gente boa, e eu gostei muito da loura, troquei muita ideia com ela, uma loura alta, magra, e a gente ficou muito envolvido, né, se pegou no sonho e tal, e eu falei pra ela, você tá ligado, isso aqui é um sonho, né, você tá ligado que a gente vai acordar já e nunca mais vai se ver, né. Ela falou, não, pô, a gente vai se ver sim, pô, vamos marcar um encontro. Eu falei, eu moro em São Paulo. Ela falou, eu também. Eu falei, pô, então vamos marcar pro dia 20 de junho, uma parada assim. Dia 28, 20, eu não lembro agora. Vamos marcar pro dia tal de junho ou julho, 8 da noite no MASP, que era um museu que tinha lá, que eu fumava umzinho lá de perto. Ela, pô, fechou. Ao dia 20 de junho, você marca assim que acordar, você marca no calendário aí. Pô, fechou, eu vou estar vestindo. Eu falei, eu vou estar vestindo vermelho, eu vou estar vestindo verde e ela ia estar vestindo vermelho. Beleza, porra, show. Acordei, foi a primeira coisa que eu fiz, eu fui direto no calendário, cara. Dia tal, 20 e pouco, 20 de junho, julho, 8 da noite, a hora pelo menos eu lembro. 8 da noite no MASP. Chegou no dia, tava chovendo para um caralho, meu irmão. Tava chovendo pra porra mesmo. Uma chuva escrota. Mas eu tinha que ir, né? Peguei meu guarda-chuva, botei a camiseta verde que eu tinha e fui-me embora pra encontrar a Camina. Pô, fui na intenção, né? Vai rolar. Aquele sonho lá foi real. Vamos ver, né? Tava achando muito doido também. Falei, meu irmão, é muito improvável que aconteça, mas vamos testar. Antes de chegar no MASP, eu parei no supermercado que tinha pertinho do MASP pra comprar umas coisas pra levar. Pra ter comigo ali e tal, até pra oferecer pra ela. Olha a viagem. Olha o delírio. Aí no que eu tô comprando nesse supermercado as coisas, eu vejo, cara, uma lourinha, vestindo vermelho, alta, linda, que me viu e ficou travada, olhando pra mim com a cara séria. Ela tava, tipo, tranquila, conversando com alguém ali, aí no que ela tava conversando, ela me viu e travou a cara séria, olhando assim. E eu de verde, eu fiquei olhando pra ela. E ela me olhou, eu olhando pra ela. Aí eu não lembro se ela foi embora ou eu fui. Mas assim, foi com uma situação que eu falei, caralho, eu não vou falar com ela aqui. Eu falei, eu acho que é ela, aquela mina. Falei, mas não vou falar com ela aqui, né? Vou lá no MASP, porra. Que assustadão, mano. E, otário, devia ter falado. Que pau no cu que eu sou. Aí, falei, vou comprar minha parada aqui e tal. Na fila, eu olhando pra ela, olhando pra mim, uma vibe esquisita. E eu comecei a ver que ela tava dando mole. Eu falei, porra, demorou. Eu tava bonitão na época, tava malhando, tava magrinho. Tava galanzinho, tava massa mesmo. Tava pegando mulher pra caralho. Olhei e fiquei naquela, falei, vou chegar nela, não. Marquei no MASP e vai ser no MASP. Uma puta chuva lá fora. Aí fui pro MASP, cara. Passei 2 horas lá. Porra nenhuma de vir ninguém. 2 horas eu passei no MASP sozinho, cara. Fumando um atrás do outro. A menina nunca veio, mano. Eu me arrependo até hoje de não ter falado com aquela que poderia ser no supermercado. De vermelho, cara. Fiquei de cara. A mesma mina. E aí eu não sei se era ela, se não era. Se é tudo um delírio desta mente drogada e burra. Vai saber, meu irmão. Pode ser, né? Mas passei por isso. Outra viagem que eu tinha com São Paulo é que eu tinha tido muitos sonhos já com locais que eu ia em São Paulo. Então eu chegava no local, eu já conhecia, eu sabia que tinha uma galeria ali, sabia que tinha não sei o que lá, e ficava de cara, tipo, caralho, meu irmão. Eu literalmente sonhei com esses lugares. Lembro que eu acreditei muito em projeção astral quando eu me liguei disso. Caralho, eu conheço os lugares aqui em São Paulo que eu nunca vi na vida. Como que eu conheço essa porra? Não era pra eu conhecer, né? Eu conheço. Isso de sonho. Puta que pariu, né? Doideira mesmo. Aí, beleza. Passou um tempo, mais recentemente eu comecei a fazer as minhas projeções conscientes, né? Em que eu sabia o que estava fazendo. Aprendi uma técnica muito boa de projeção astral. Quem se interessar aí me pergunta depois por inbox no Instagram, @rastichong, que eu falo como é que é. Uma técnica muito boa para fazer projeção astral. E eu comecei a usar essa técnica e ela funciona pra caralho. A primeira vez que eu fiz, eu só me toquei que eu tava na projeção porque meu ombro bateu no topo da porta. Na quina do topo, no topo da quina da porta. Que nunca encostaria se eu não estivesse voando. Que é alto pra porra. Então, ali que eu me liguei a primeira vez, tomei um susto, acordei, pá. Já rolava várias projeções já na vida, às vezes de sonhar o mesmo sonho que a minha esposa na época. A gente tinha o mesmo sonho e falava, tinha um galpão assim e tal, fulano. Tinha um cara lá usando uma sunga vermelha. É isso mesmo, tá? Então, tipo assim,
E tal fulano tava lá, o outro fulano, e a gente parecia que tinha tido o mesmo sonho, ficava viajando nisso. Cara, a gente tem um sonho juntos, né? A gente sonha junto às vezes. E também projeções astrais, assim. Quando eu era bem pequeno, eu esqueci de contar essa. Quando eu era bem pequeno, essa foi a minha primeira experiência mesmo, eu acho, assim, que eu achei muito estranho. Eu tive um sonho que eu levantava da cama, tentava ligar a luz e ela não acendia. Rola um papo que não funciona a eletricidade lá nesse lado, né? Bem mais velho eu fui saber disso no filme Waking Life, que é muito bom, que fala disso, desse universo todo de projeção astral, eu recomendo que você assista. Waking Life. E aí, eu acendi a luz, não acendia, eu fui buscar água, né? No que eu saí, passei pelo escritório do meu pai e eu vi ele trabalhando, bem sério. Tal. No que eu cheguei na sala, o meu pai, esse mesmo pai, tava tocando piano, felizão, alegre, na sala, animado, batendo o pé, cantando, e eu animei com aquilo, eu gostava de ver meu pai, mas não estranhei que fosse um segundo pai, sendo que só tinha um, né? Quando eu cheguei na cozinha, tinha uma terceira versão do meu pai, cozinhando, preocupado, assim, boladão. Ele tava boladão cozinhando, tipo, como quem pensa, eu vou fazer merda aqui na cozinha, eu não sei cozinhar, mas vou tentar, assim. Ele tava nessa vibe. E aí, foi isso. Eu voltei pro meu quarto e não achei estranho nada daquilo. No dia seguinte eu falei, cara, que sonho louco, né? Vi 3 versões do meu pai, assim, em 3 ambientes que ele sempre tá aqui em casa, assim, fazendo as coisas que ele sempre tá fazendo nesses ambientes e tal. Achei muito legal. E meu pai cozinhava mal, mas gostava de sempre tentar, então ele tava sempre tentando. Chegou até a cozinhar bem uma época. Acho que hoje em dia ele deve cozinhar bem, não sei se ele continuou praticando. Aí tive esse sonho lá atrás com meu pai. Aí, mais recentemente, fiz a primeira projeção consciente. Aí, fiz uma projeção consciente de novo. Já rolava, eu tinha tomado um chá de ayahuasca ou fumado DMT. Tive umas projeções também, assim, muito loucas, assim, que davam insight da vida. Mas eu não posso dizer que a projeção mesmo ali era mais uma viagem, né, de uma substância e tal, controlado ali para ter determinado resultado e tal. Vou falar das que eu tive no processo de projeção astral mesmo. Então uma vez eu fiz controlado a saída do corpo, saí do corpo, quando eu vi, tinha umas vozes de mulheres conversando e tal. Eu tava dormindo na rede, na varanda. Então eu saí e tal, tinha umas vozes falando ao meu redor e tal. E eu acordei logo. E quando eu acordei, eu vi que eu tava de frente pra um monte de planta. A varanda era cheia de planta. E eu fiquei viajando naquilo. Cara, será que as vozes que eu ouvi eram das plantas? Parecia ser umas vozes de mulher, cara, conversando, assim, sabe? Uma vibe muito gostosa, assim, sabe? Eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu vi as plantas conversando, mas não sei. Delírio, né? Delírio. Aí tive uma projeção mais assustadora, que eu saí do corpo e no que eu saí, eu vi que tinha uma vibe esquisita na casa que eu tava rolando uma preocupação, não sei o quê. Aí eu fechei a porta e tranquei. Assim que eu tranquei a porta, a maçaneta começou a... Tipo, alguém tentar abrir a porta, assim, à força, assim, tá ligado? Alguém mexendo na maçaneta malucamente, assim, pra abrir a porta e tal. E eu fiquei assustadão com aquilo. Eu tava com alguém, com uma mina, e eu falei, caralho, pega uma parada aqui, a gente vai ter que dar uma porrada nessa parada. Eu não sabia nem o que era. Até hoje, quando eu fecho uma porta assim, eu fico com medo da maçaneta começar a mexer loucamente, alguém querer entrar. E toda vez que eu tranco a porta assim, eu fico meio... Por isso que eu evito trancar a porta, pra não passar por isso. Portas abertas no rolê, meu irmão. Então, mais uma projeção, acordei assustadão. Eu tenho a impressão que a gente lembra muito mais fácil das projeções quando a gente acorda logo, né? Se demora pra acordar, você não lembra, cara. Mas beleza, aí eu vou falar agora da experiência que eu tive de projeção com previsão de futuro, bro. Isso eu achei muito louco. Isso eu achei muito doido. Eu sonhei que eu tava... Sonhei não, né? Foi a projeção mesmo, feita, controlada. Eu deitei e fiz todo o processo, né? Fechei o olhinho, deixei acontecer e senti o vush, sair do corpo. Quando eu saí do corpo, tava todo escuro o meu quarto. Então eu não me toquei direito que estava acontecendo aquilo, que eu estava preso numa outra realidade, né? Eu estava achando que era a minha realidade aquilo. Mas o meu quarto estava muito escuro, escuro de um jeito que ele nunca fica. Eu gosto de luz, eu sempre deixo uma frestinha aberta, uma coisinha que sempre entra luz. Meu quarto sempre tem assim uma luz legal que dá pra ver o que tem lá dentro e nunca fica super escuro. Mas meu quarto tava super escuro. Eu já achei aquilo estranho, né? Mas beleza, né? Tá de noite, sei lá. Tava muito escuro mesmo. Eu sabia onde estavam os móveis, tava sentindo ali. Mas não sabia que eu não tava na realidade. Aí eu ouço uma voz assim...
Que houve, meu amor? Tudo bem? Eu falei, Gabi? Aí falou, sou eu. Então eu falei, tá, que susto, cara. Pô, não sei o que lá. Aí deitou do meu lado e tal. Aí eu falando alguma coisa, eu fui abraçar. No que eu fui abraçar, era alguém muito mais magro que a Gabi. Era um corpo muito mais magro que o da Gabi. Gabi é parruda, pô. Era um corpo bem magrinho, assim. Com cabelo de outra textura. Aí no que eu abracei, que meu braço foi lá embaixo, né, pra abraçar, eu falei, ei, você não é a Gabi, né? Aí uma voz de mulher, mais grossa que a da Gabi, que antes parecia estar se fazendo de voz fininha, assim, de repente falou, não sou a Gabi, não. Aí eu tomei um puta susto do caralho, que eu achei que eu tava na realidade. E eu acordei na cama, assustadão, tal. Porra, caralho, que medo, que porra foi essa? Aí no que eu olhei pra porta, que dava pra ver do quarto, a porta de casa, tava aberta. Gabi deixou aberta quando saiu. Aí eu, porra, fiquei puto. Caramba, deixou a porta aberta de novo. Esqueceu de trancar, pô. O vento bate ali, tá com um trinco meio ruim, abre essa porra. Que droga, fui lá fechar. No que eu levantei, pô, de cueca pra ir lá fechar, o corredor do meu prédio tava do outro lado. Eu não tava na realidade, eu continuava em outra projeção ou na mesma, sei lá. Eu achei que tinha acordado, mas eu não tinha acordado. Porque o quarto estava iluminado. Quando eu supostamente acordei, a casa estava toda iluminada de dia, assim, sabe? Aí eu acreditei muito que eu tinha acordado no mundo real. Porra, eu acreditei muito mesmo. Então eu fui pra fechar a porta. Cara, que loucura isso. Quando eu olhei, o corredor tava todo ao contrário, mano. Todo ao contrário. Como se tivesse invertido o corredor. O elevador tava no lado oposto. Cara, um negócio assim alucinante que eu tomei um puta susto de novo. Falei, que porra é essa? Aí eu acordei na cama. Eu lembro que eu fiquei me beliscando pra saber se eu não tava ainda numa projeção. Eu acordei e fiquei com um puta cagaço de achar que tava na realidade, sendo que eu não tava ainda. E o que podia acontecer que ia me surpreender de novo. Cara, que cagada. Aí eu falei, não, isso aqui é realidade mesmo, tal. Fui vendo que era realidade mesmo, né? Não, tá muito maciço. Escovei os dentes, acordei, assim. Falei, não, tô na realidade mesmo. O que aconteceu? 3 meses depois, mais ou menos, uns 4 meses depois, sei lá, não lembro exatamente o período, a Gabi falou, pô, vamos mudar pro apartamento de cima? Bora, pô. Tem uma vista que não tinha aqui. Vamos lá, pô. A gente morava no 10 e ia pro 15, né? Pro andar. Falei, beleza, então. Vamos lá dar uma olhada no apartamento? Falei, bora. No que eu cheguei lá, cara, vi o apartamento, legal, pô, maneiro, parecido com o nosso, só que tudo ao contrário. Beleza. Não liguei uma coisa a outra. Quando eu tô saindo do apartamento que eu olho, puta que pariu, é a mesma visão que eu tive na projeção, de tudo ao contrário. E eu morei nesse apartamento meio que 1 ano. Então, assim, ficou muito no meu consciente, no meu inconsciente. Eu achei muito estranho. Tipo, eu tinha sonhado com aquela porra. Que eu ia morar naquele lugar e que eu ia ver aquilo tudo ao contrário várias vezes, assim. Por que eu vi isso numa projeção, assim? Nada indicava que eu fosse me mudar e que fosse ver isso, né? Nada, não tinha indicação nenhuma. Nunca imaginei que eu ia mudar dali pra aquele. Então, assim, cara, eu falei, mano, eu vi essa mesma visão que eu tô tendo daqui agora naquela projeção, 3 meses atrás. Comecei a acreditar. Mas naquele mesmo dia eu tinha tido outra projeção, do quarto escuro e do abraço. Mas ali não aconteceu nada. Ah, meu amigo, passaram-se uns bons meses aí, viu? Se pá, 1 ano. Eu já tava namorando uma outra pessoa, morando na casa dessa pessoa. O quarto dessa pessoa era totalmente escuro, cara. Escuro pra caramba mesmo. E essa pessoa não gostava da Gabi de, tipo assim, pô, de ter ciúme. Não que ela não gostasse, ela tinha ciúme, né, da minha ex e tal, que eu gostava muito, eu gosto muito até hoje. Uma ex que eu, pô, tenho muito, muito carinho e tal. E ela não gostava de eu gostar dela, então tinha uma raiva ali e tal. E o quarto dela era muito escuro. Ela fez um lance que o quarto dela ficou abissalmente escuro à noite. Eu não gostava daquilo, mas lidava, né? Ficava no escuro total. Ela dizia que era bom pra produção de um hormônio lá, que é melatonina, pô. Melatonina, não sei se é hormônio, melatonina. Aí, um dia, rolou uma parada assim, que eu fui abraçar ela. A gente tava falando da Gabi, não sei o que lá. Eu acho que ela falou algo do tipo, eu não sou a Gabi. Ou algo assim. E aí eu fui abraçar ela bem magrinha na cama, naquele escuro, eu na mesma posição que eu tava na projeção. Aí eu me liguei que eu tava no mesmo lugar que eu tava, brother, naquele dia lá. E essa mulher tinha uma voz bem grossa quando ela queria, assim. Ela fazia uma voz bem grossa, assim.
e não cheguei a ver ela falar a mesma coisa que ela falou na projeção, mas era o mesmo lugar, com a mesma vibe. Eu tinha visitado aquele lugar e aquela situação antes de estar lá, e foi muito marcante aquilo tudo pra mim. E essa foi a minha última experiência com projeção astral. Eu até tive outras aqui recentemente, mas coisa muito leve que eu nem lembro direito, e às vezes engata num sonho. E aí é um problema, que se vai pro sonho, você esquece da projeção inicial. Você tem que acordar logo quando você faz uma projeção, porque aí você vai voltar com a memória daquilo. Se não você engata num sonho, você não vai lembrar nem fudendo do início desse sonho, porque o sonho geralmente tem muita informação, né? Então eu já não sei mais se é sonho lúcido, se é a projeção astral. Aqui foi mais ou menos 1 hora contando aí. Tô fazendo isso a pedido de uma grande amiga, Yasmin. Espero que você tenha curtido aí, Yasmin, caso você tenha aguentado ouvir tudo. Se você não é Yasmin e parou pra ouvir pra curtir mesmo, tamo junto. Eu quero falar sobre mais experiências desse tipo, quero conhecer mais experiências de pessoas que viveram coisas sobrenaturais também, o que elas consideram meio sobrenaturais e tal. E se eu fosse falar aqui tudo que eu já vi, tudo que eu já ouvi, tudo que eu já vivi, tem muita coisa. Então aqui foram só mesmo experiências com projeção astral. Talvez uma ou outra tenha saído um pouco. Mas é isso, valeu quem ficou até o fim, até a próxima, um forte beijo e away. Vou acender aqui para comemorar o Paranazinho, meu amigo, grande amigo, falei dele aqui, deu saudade. Saudade do meu irmão. Tamo junto, galera. Abraço.